Aí o Sport, mais uma vez, péssimo fora de casa. O Vitória venceu por 2-0. E a foto do troféu atrás aí pra ilustrar a troféu bonito, mas os jogadores não querem vencer, né? Os jogadores do esporte. Fala pessoal, vamos hoje falar sobre o jogo entre os dois jogos que aconteceram ontem na, na sexta-feira. O primeiro seria o, o Vitória vs Botafogo, onde o Vitória ganhou de 2-0 para cima do Botafogo. Para muitos que eu estava escutando, por exemplo, para alguns clubistas que eu estava escutando que o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, isso é uma mega mentira, que o Vitória foi melhor, deu uma chance, só que a partir da metade, um pouco da metade, começou a se reorganizar na partida, e tanto que no primeiro que a melhor chance do primeiro tempo pra mim foi do Botafogo. Mas eu não tenho mérito de achar que o Vitória fosse melhor do primeiro tempo. Teve uma possibilidade de chutar o gol, mas teve mais canteiro no primeiro tempo. Só que o que eu a chance de maior perigo do primeiro tempo foi o Botafogo. E no segundo tempo, o é, Botafogo ficou meio perdido na saída de bola. E tanto que o Zé Hugo, que tem sempre tanto bem, Zé Hugo, aproveitou a chance, a oportunidade, tocou a bola para Logan Magro, o Ibra da Série B, chutou, chutou a gol, a bola desviou no 2-0 lá e parou no gol. Depois disso, uns 5, 10 minutos, o Botafogo conseguiu ficar um pouco melhor, mas o Toró, com sua grande, com sua grande inteligência, é, chutou a bola na. Desculpa pessoal, que teve um corte porque eu tava. Teve uma ligação, tive que atender. O Tova com sua inteligência chutou a bola muito longe, jogador do Bertão interceptou, o Zé Gol aproveitou, saiu em alta velocidade, chutou cruzado e o Castilho marcou que chegou a vitória do Botafogo, quer dizer, do Vitória em cima do Botafogo, que deu pro Vitória a liderança, que abre uma margem de 2 pontos para cima do esporte. O Vitória vai jogar na próxima rodada contra o Atlético Goianiense na casa do Atlético Goianiense. E o esporte começou primeiramente o esporte apático, sem vontade, sem aquela garra, não entrou atento. Como por exemplo, quando contra o Vila Nova, o Sport entrou com mais vontade, com mais ação, com mais determinação de ganhar. Tudo bem, não estou pedindo que o Sport jogue que foi depositando que a Série B. Série B a partir do segundo turno, desde que o companheiro de futebol é, é jogar fininho, buscar a vitória e bola pro mato, pronto. Só que vamos também relatar que o seu Edson Moreira levou um nó tático do Huberto Rose, quer dizer, acho que o Pardal o Pardal um termo forte. Se a gente viu todo o conjunto da obra do esporte na temporada. Só que ontem pra mim foi um professor Pardal, que começou mal. Esse jogo para mim é para ter começado com Alan Ruiz, começado com o Fábio, ou e na zaga, na área defensiva, eu ter feito, ou com duas opções, eu teria feito, ou começado com uma linha de três zagueiros, colocado o. Eu vou falar uma barbaridade, né? A segunda opção. Ou colocar o Alan, o Cassiano, com o rapaz que veio da Ferroviária, eu colocaria o Chico na zaga, como lateral esquerdo também, para fazer uma terceira, deixar ali mais protegido, porque na Série 2021 o Chico fez lateral esquerda defensiva, ou você coloca o Roberto Rosales, que joga como lateral direito, e já atuou como lateral esquerdo faz um certo tempo,
Só que. Só que melhor do que colocar o Vitor Gabriel para colocar uma fogueira que os dois gols foram em cima dele. Tudo bem, primeiro gol, vou botar por do Renan, Pierre e do Vitor Gabriel. O segundo gol pra mim foi uma falha do seu Wagner Love até a linha defensiva. Então, tô todo bem. E especialmente no segundo gol, para quem não reparou, o Fabinho voltou no trote. Um trotezinho lá, como se nada tivesse acontecido. Então, isso pra mim me deixa muito aborrecido. Mas pra quem acompanhou até agora, se inscreva no canal, curta, assine o sininho da notificação que eu devo ter esquecido em algum momento desse vídeo. Muita minha caixa de ter esquecido. Mas enfim, o segundo tempo, que o primeiro tempo foi um desastre. E o único que o Sport conseguiu fazer foi um aborto da natureza, que aquilo ali não é pênalti. Mas enfim, o Ronaldo, algo bom que o Ronaldo sabe fazer no esporte é bater pênalti. O resto não sabe bater, não sabe fazer. Para mim, Ronaldo, como primeiro volante do esporte, é um insulto que o Ronaldo é muito indisciplinado taticamente, muito. Já foi pior, melhorou, mas enfim. Mas o mérito da nossa diretoria, que é muito boa como gestora, mas na hora de ser esperto, na hora de contratação, não é esperto. Mas enfim. E no segundo tempo, o Guarani deu a bola pro Sport, sabe? Ó, construiu aquilo pra cá, pra que eu vou correr risco? Vou ficar aqui no meio de campo, dar bola pro Sport, o Sport não vai fazer nada. Isso que o Sport fez para nada com a bola. Criou uma outra chance de gol, mas não deu muito perigo, tanto que os 10 minutos do segundo tempo, o Guarani quase marcou o 4-1 em cima do Sport. Então, é isso, pessoal. O Sport entrou muito desligado, sem vontade, mal jogo xoxo, o Sport fora de casa. É o belo time caseiro do Sport, mas enfim. Também, o próximo jogo do Sport contra o Ituano vai ser a despedida do Luciano Juba, que ele vai para o Bahia. E também, não sei se você também percebeu que os técnicos já perceberam que sua baixa posicionar o esporte, que o esporte fica todo não sabe o que fazer. Então, isso já vem acontecendo. As equipes precisam ajudar o esporte e fala pro seu Anderson Moreira variação tática. Mas enfim, esperar variação tática do seu Anderson Moreira, que nunca teve na sua carreira toda, e também nos seus 3 títulos que ele ganhou na Série B, ele foi muito conhecido por ser muito caseiro. Então, não esperava nada demais de seu Edson Moreira na Série B. Então vamos agora também conferir a coletiva do Edson Moreira, o técnico bom. E mais tarde também vai ter vídeo sobre o Fortaleza, que joga daqui a pouco contra o Internacional. E o Fortaleza está com foco na Sul-América. Então, pessoal, muito obrigado e até mais tarde. Também estou preferindo gravar assim para não ficar borrada. Então, muito obrigado a todos. E agora eu vou colocar a entrevista do técnico bom. Então, pessoal, valeu aí, até mais tarde. Anderson, boa noite. Como de praxe, por favor, uma geral da partida de hoje. Acho que primeiro tempo, principalmente, muito abaixo, assim, jogamos muito mal, mas muito mal, assim. A gente não conseguiu criar situações, só no final do primeiro tempo. Demos muitas possibilidades para eles, ou as possibilidades que eles tiveram, eles conseguiram transformar em vantagem, gol. Então, assim, um dos piores primeiro tempo assim, que eu já da nossa equipe. Mas faz parte e a gente está aí nessa luta, e não, como a gente sempre falou, nunca foi fácil, não será nesse momento. Então agora é a gente
lamber aí as feridas, né, de uma derrota e preparar para o jogo de sexta-feira e contando com o nosso torcedor, que possa entender esse momento, nos apoiar, porque a gente precisa, acima de tudo, que eles possam estar com a gente, nos incentivando, nos motivando para poder buscar aí uma vitória no próximo jogo. Como o senhor falou, um primeiro tempo não muito bom, foram 2 tempos distintos, o segundo tempo foi mais a nossa cara? Eu acho que o segundo tempo a gente, né, teve o controle do jogo, criou algumas boas situações, o time deles recuou muito, praticamente não jogou, praticamente, né, deixou a bola com a gente, mesmo assim a gente ainda conseguiu criar espaços, fazer algumas jogadas, finalizar, alguns chutes de fora que foram, né, boas finalizações. Mas a gente não conseguiu, né, transformar isso em gol e aí, né, é claro que a gente sai com essa derrota. Essa formação que a gente entrou hoje foi uma formação, obviamente, trabalhada durante a semana. Como é que o senhor explica? Não, o que eu estou falando assim, a gente tinha um jogador na posição da lateral esquerda na base, que é o Vitor, então a gente precisava dar uma oportunidade. A gente é tão criticado quando a gente não põe, né? A gente é tão criticado, por que você não põe um jogador de base? E às vezes quando o menino não, né, entra, não consegue ainda fazer aquilo que a gente tem como expectativa, aí as pessoas também criticam por que colocou. Mas tem que colocar, né, para a gente poder avaliar, para a gente poder ver. É um jogador jovem, já tinha tido uma experiência no profissional, já está com a gente há algum tempo, já teve algumas oportunidades. A gente, né, é uma função muito específica na nossa equipe, né? Uma função, né? A lateral esquerda é uma função muito determinante dentro do sistema, né? E quando a gente perdeu os 2 laterais, a gente se viu assim com uma certa dificuldade, né? Para poder encaixar ali uma peça. No jogo passado nós fizemos com 3 zagueiros para poder jogar com o Juba fazendo mais adiantado, mais protegido. Hoje a gente achou que seria interessante, até pela qualidade do campo, né, de poder voltar no nosso sistema, mas não funcionou e a responsabilidade é toda minha mesmo, é claro, das minhas opções. Importante que a gente possa fazer uma avaliação precisa, né? Nós estamos aí com o Roberto que está chegando, né? E ainda demanda um tempinho ainda para ele poder estar apto aí a iniciar uma partida. Então a gente vai buscar nessa semana de trabalho as melhores alternativas para a gente poder ter um time bem competitivo aí na sexta-feira. Como o senhor falou, a gente vai ter mais uma semana de trabalho. Qual é a sua ideia de trabalho durante a semana? O senhor pretende fazer alguma outra formação? Como é que o senhor pretende trabalhar essa semana? Eu ainda vou avaliar ainda muita coisa. Retornos, né, que o senhor pode contar também? A gente está com alguns jogadores que estavam dando mostras também, assim, né, de um certo desgaste pela minutagem do ano, pela sequência de jogos. Então a gente, né, fez algumas alterações para ver se a gente dava um frescor para a equipe, né, para a equipe ter alguns retornos de jogadores que eram titulares da equipe e que saíram por lesão. Era importante também dar esse momento para eles. E acho que agora a gente, né, de poder buscar as melhores alternativas e fazer um jogo bom. Claro que a gente sai muito chateado, mas como eu sempre falo, a gente não pode achar que está tudo maravilhoso quando a gente ganha, nem achar que está tudo, né, tudo errado quando a gente perde. A gente tem que encontrar as coisas que funcionaram, as coisas que não funcionaram, buscar um melhor caminho e ter a melhor equipe possível aí para sexta. Como o senhor falou, lamber as feridas e próximo jogo em casa é contar com o apoio da torcida, como sempre aconteceu na Ilha do Retiro. Nós precisamos demais, assim, né? Nesses momentos assim, de derrota, a gente sempre foi muito amparado pelo torcedor, pela nossa torcida. Está todo mundo hoje muito chateado, decepcionado, tá? Embora o segundo tempo tenha sido uma postura bem melhor, mas bem aquém daquilo que a gente sabe que esse time pode fazer. E podem ter certeza que a gente vai se empenhar ainda mais para esse jogo em casa. E a gente conta muito com o nosso torcedor para empurrar o time, para dar energia, fazer com que a gente possa buscar aí essa vitória, né? E a gente está numa briga boa, assim, o campeonato está muito equilibrado, né? Foi assim durante toda a competição.
Então não adianta pensar que a gente teria alguma facilidade. Então agora a gente se preparar bem, focar bem para a gente poder fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Muito obrigado.